Como vender milhas no particular com margens de 49% a 160%. Vou mostrar um exemplo prático aqui, tá? De uma passagem que a gente vendeu para um cliente da nossa agência aqui, que a gente teve margens de lucro surpreendentes. E também vou trazer, obviamente, alguns insights aí bacanas relacionados à venda no particular para você que está do outro lado num vídeo simples e prático conseguir absorver para de repente colocar em prática na sua rotina, no seu dia a dia. E você não precisa dar o like nesse vídeo, porque você só vai dar o like e se inscrever nesse vídeo lá no final, se de alguma forma esse vídeo contribuir em algo na sua vida. Então vamos bem rápido aqui, porque a minha ideia com esse vídeo é passar os insights para vocês pegarem aí de venda no particular. Lembrando que a estratégia que eu vou trazer aqui, ela vale para qualquer programa de fidelidade. E eu escolhi aqui o programa de fidelidade Tudo Azul justamente porque eu sei que vocês estão do lado vão falar: pô, Fiário, ele é o pior para vender no particular, ele é difícil de vender por causa da limitação de CPF. E eu concordo, pessoal, e eu concordo. E é justamente por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, justamente com esse programa de fidelidade, para vocês pegarem as ideias de vender com recorrência para um cliente. Inclusive, eu vou colocar aqui em cima nos cards um vídeo que eu falei sobre limitação de CPF, se você não sabe o que é limitação de CPF. E daqui a pouco, quando passar alguns segundos, eu vou colocar também aqui nos cards um vídeo que eu falei especificamente sobre um hack que eu uso de recorrência para os meus clientes, que também vai estar aqui em cima no card para vocês darem uma olhadinha depois, obviamente, de assistir esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. A passagem que esse meu cliente queria era Porto Alegre para Jericoacoara. Antes de eu ir aqui para a cotação na prática e para vocês verem a margem de lucro que girou ali de 49% a 161%. Lembrando que esse aqui, pessoal, é um cliente que não viaja sozinho, ele sempre viaja em casal, tá? Então é uma venda que você faz casada. E aí vai o meu primeiro pulo do gato para vocês que vão vender milhas no particular ou para agências parceiras. Tentem sempre vender casado. Então, ao invés de vender para um cliente, você vende para 2, 3, 4 que vão numa mesma viagem. E como que faz isso? Você pode buscar trechos que geralmente as pessoas não viajam sozinho. Então, por exemplo, Jericoacoara é um trecho que dificilmente alguém vai viajar sozinho. Se for, por exemplo, um solteiro, ele vai provavelmente com 2, 3, 4, 5 amigos. E se for casado, ele vai no mínimo com a esposa ou com o marido. Então é no mínimo 2 pessoas. E geralmente o que acontece para esse trecho é você vender para mais de um casal. Então é outra venda casada. Outro exemplo clássico de um trecho que geralmente as pessoas vão em casal é, por exemplo, para o Chile, né? O pessoal vai lá para uma viagem mais romântica, mais casal ali para tomar um vinho junto com a sua esposa, com o seu marido, com casais de amigo. Então é outro trecho que é muito comum você fazer esse tipo de venda casada. E eu recomendo para você que está começando a vender no particular se especializar em trechos assim, que você consegue fazer diversas vendas casadas, tá? Então esse é o primeiro hack aí para você que está do outro lado. O segundo hack, também já mais ou menos associado a esse, é você vender várias vezes para o mesmo cliente. Aqui no Tudo Azul, se você não faz isso, vocês sabem que a limitação de CPF é de 5, né? Então dificilmente você vai conseguir fazer esse tipo de venda para outros clientes. Então é por isso que é muito importante você fidelizar um desses clientes, para você vender com recorrência para esse mesmo CPF. Então aqui nesse exemplo, como que eu faço, pessoal? Lá na minha cidade natal, que é Santa Maria, muitas pessoas trabalham em Porto Alegre, mas vão para Santa Maria praticamente todo final de semana. E vice-versa, também acontece muito do contrário. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes, milhas Tudo Azul, para esse trecho, é fantástico. Você consegue, inclusive, viajar mais barato de avião do que se for de ônibus. Então, muitas pessoas fazem esse trecho, né, Porto Alegre, Santa Maria, ou Santa Maria, Porto Alegre, de ônibus. Dá cerca de 4 horas de ônibus, 4 horas e meia, 5 horas. Mas se você for de avião, além do tempo ser reduzido, você consegue muitas vezes, com milhas Tudo Azul, preços mais atrativos do que na rodoviária. E isso acontece, por incrível que pareça, muito em cidades do interior, que é justamente onde Tudo Azul é muito forte. Então, a segunda dica que eu dou pra vocês, peço desculpa aí pelo meu filho que tá miando, tá? Mas a segunda dica que eu dou pra vocês é conquistarem esse tipo de cliente. Isso aí é por meio de networking, não existe muito uma fórmula que eu vou passar pra vocês, mas é possível. E é justamente essa semente que eu quero plantar aí na cabeça de vocês, beleza? Porque
Esse cliente meu que viaja muito, Porto Alegre, Santa Maria, Porto Alegre, para justamente ver a família no final de semana, ou para simplesmente ir e voltar, né, porque ele mora numa cidade, mas trabalha na outra. Olha só que bacana, eu tô aproveitando para fazer uma venda nas férias dele também. Então é um cliente que, além de ter uma recorrência praticamente mensal, eu vou também aproveitar para vender trechos maiores com margens ainda maiores de lucro. E eu trouxe justamente Tudo Azul aqui para poder passar esses insights para vocês. Mas é óbvio que essa mesma ideia você pode utilizar para outros programas de fidelidade, que seria até melhor, porque, por exemplo, para Smiles, a limitação de CPF é de 25, Latam 25, TAP Miles & Go é ilimitado por enquanto. Então aproveitem, cara, TAP Miles & Go ser ilimitado, você consegue fazer diversas viagens muito bacana, mais barato, e vender no particular milhas TAP nem se fala, principalmente se você tiver bons contatos para vender para Porto, Lisboa e por aí vai, tá, pessoal? Então peguem esses insights que eu tô passando aqui para vocês e absorvam. Inclusive aqui embaixo, caso você não esteja entendendo muito algumas estratégias que eu tô passando, eu vou colocar o nosso mini curso gratuito para você aprender aí o basicão das milhas aéreas. E também aqui embaixo vai ter, junto com esse mini curso gratuito, vai ter logo abaixo ali o link do nosso treinamento completo, que pega você pela mão e te transforma no especialista em milhas aéreas. Do mais básico ao mais avançado, tá? Mas esse aí já é o nosso treinamento pago, caso você queira investir em você. Agora vamos aqui pro trecho, pessoal. Dia 14 de agosto a 23, então em alta temporada, ele queria ir de Porto Alegre para Jericoacoara. E a gente pode observar que esse trecho em milhas estava dando 45.900 milhas Tudo Azul. Então, fantástico, um preço muito bacana de cara que eu já observei ali e eu vi que ia ser difícil, né, a passagem em dinheiro tá mais barato do que essa aqui em milhas. Mas vamos fazer o comparativo e vamos ver quanto de lucro que eu conseguiria, qual a margem que eu conseguiria ao vender essa passagem para esse meu cliente. E aqui, pessoal, é exatamente a mesma passagem, tá? Só que no dinheiro, saindo por 1.821,71. Então repara só a diferença. Agora vamos para as contas para vocês verem como tá interessante e como a margem pode ser super elevada aqui. Primeiro exemplo, eu vou simular que o nosso preço de custo por cada 1.000 milhas Tudo Azul foi de R$ 17,50. Essa matemática é muito simples. Nos últimos meses, surgiram diversas promoções que possibilitavam a gente comprar cada 1.000 pontos Livelo ou cada 1.000 pontos Esfera a R$ 35. Se a gente vai aproveitar uma promoção de transferência da Livelo da Esfera 100%, essa pontuação ela vai dobrar quando cair lá no programa de fidelidade. Então significa que o meu preço de custo por cada 1.000 milhas, quando cair lá, vai ser de R$ 17,50. Se você não está entendendo também, eu vou colocar um vídeo aqui no card que explica mais ou menos como funciona essa matemática das milhas, e no nosso mini curso aqui embaixo também, que está na descrição, ensina você todo esse passo a passo básico. Pode ficar tranquilo, se você não entendeu, checa ali depois que você vai entender, tá? Então aqui, nosso preço de custo, pessoal, a matemática é muito simples. É só fazer 45,9, que é o preço da passagem ida e volta, né, Porto Alegre e Jericoacoara, vezes 17,50. O meu preço para essa passagem, para emitir essa passagem para o meu cliente, preço de custo, foi de 803,25. Só que essa passagem no dinheiro foi 1.821. Então, o que o meu cliente está enxergando lá no programa de fidelidade, ou lá no site do Tudo Azul, ou no Skyscanner, qualquer outro buscador, ele está enxergando nessa faixa de 1.821 e até mais, tá? E até mais. Só que o que acontece, pessoal? Se o meu preço de custo foi 803,25, eu consigo com tranquilidade, aqui é um exemplo, obviamente, vender essa passagem para o meu cliente a R$ 1.200, que já é um desconto ali de cerca de quê? 30%? 30% por aí de desconto do que ele iria gastar comprando com qualquer outro buscador, tá? E comigo ele consegue a R$ 1.200. Aí você deve estar perguntando, pô, Fialho, 600 e poucos reais não é tanto assim, né, de desconto. Claro que é, pessoal. Ainda mais se ele for viajar em casal. R$600 mais 600 já daria R$ 1.200 de desconto para ele comprar essa passagem comigo, ao invés de comprar no buscador. Que muitas vezes o que acontece? Aí vai o terceiro hack da venda no particular. O problema de pegar nesses buscadores, nos sites diversos que tem aí, na Decolar, por exemplo, entre outros, Urb, Hotel Urbano e afins, o que acontece, pessoal? É um atendimento que é péssimo. É horrível o atendimento. Não tem ninguém do outro lado para te receber no telefone. Tá? E aqui, se você faz um bom atendimento, um bom pós-venda, né, você vai conseguir conquistar esse cliente para sempre. E ainda por cima também, ele tem mais confiança porque ele tem o seu contato. Você fala com ele que ele pode te chamar a qualquer horário, no WhatsApp tal, no e-mail tal. Uns dias antes da viagem, você liga para ele. Alguns dias depois da viagem, você liga para ele também, fala aí como é que foi a viagem, espero que tenha gostado, etc, etc, etc. Por quê? Esse cliente vai se apaixonar por você. Então, é outra estratégia que na realidade, é o grande diferencial de quem vende no particular.
você ter esse contato mais aproximado com o seu cliente, coisa que ele não tem nesses buscadores, tá? Então esse é um baita de um pulo do gato, pessoal. E eu poderia ter uma margem ainda maior, eu poderia vender a 1.300, 1.400, porque o meu serviço, ele é muito mais pessoal, então eu poderia vender mais caro, mais próximo ali do valor no dinheiro, né? Com descontinho de R$400 já é coisa pra caramba. Aqui eu tô apelando, eu tô colocando mais drástico o negócio ainda, para ser mais irresistível. E vocês vão ver que mesmo assim dá um lucro legal. Porque aqui, ó, se eu vender a R$1.200 pro meu cliente, eu vou estar tendo de lucro em uma passagem 396,72. Isso aqui dá aproximadamente 50% de margem. E pessoal, se eu vender para um casal, já é isso aqui vezes 2. Então eu vou ter de lucro aproximadamente R$800 de lucro. Pessoal, isso aí é praticamente o que uma pessoa ganha ali, um salário mínimo, é o que ele ganha em 30 dias. Um pouquinho mais que isso ele ganha, obviamente. Aqui você ganhou em 5 minutos para emitir uma passagem no particular. Olha só que sensacional isso, tá, pessoal? Muito, muito bacana. E aqui, se a gente for descer, aqui é o outro exemplo que a sua margem é até 161%. Aqui eu considerei que seu preço de custo por cada 1.000 milhas Tudo Azul foi de R$10. Lembrando, pessoal, um detalhe, o outro hack que eu não passei aqui também, é que milhas Tudo Azul, você não precisa só vender naquela limitação de 5, que é horrível. Você pode vender também sem limitação de CPF na data de hoje, né? Aí, início de março de 2022. Não está contando para limitação de CPF se você vender lá no Interlines do Tudo Azul ou lá no Azul Viagens, também no Tudo Azul. Eu vou colocar inclusive aqui em cima no card várias estratégias para você vender sem depender de limitação de CPF no Tudo Azul, tá? Por isso que eu peguei esse exemplo também, para mostrar para vocês que existem outras possibilidades além da clássica limitação que impede a gente de fazer boas vendas. E também aquela questão de ter que alterar lá o beneficiário, esperar 60 dias, que vocês podem fazer isso com tranquilidade também, se vocês tiverem clientes de recorrência que vale a pena fazer isso, tá? Mas isso é papo para outro vídeo, tá? E aqui eu vou considerar que o seu preço de custo por cada 1.000 milhas Tudo Azul foi de R$10. Aí muita gente deve estar falando, nossa, Fialho, como você consegue esse valor? Pessoal, eu consigo preços de custos até inferiores a esse. E principalmente, como que eu consigo isso? Por meio daquelas promoções bonificadas, onde você compra, por exemplo, aqui, ó, um MacBook, que foi um dos produtos que eu vendi para um cliente, e o que acontece? É aquela promoção que a cada R$1 gasto você ganha 25 milhas Tudo Azul, 20 milhas Tudo Azul. Aí o que acontece, pessoal? Eu vendo com desconto para o cliente e a diferença do valor, por exemplo, gastei 4.000 no notebook, tá, e vendi a 3.000. Eu tive ali um prejuízo de 1.000. Só que se eu acumulei a cada real gasto 25 milhas, eu acumulei 100.000 milhas. Então é só fazer, pô, se eu gastei R$1.000 para obter 100.000 milhas Tudo Azul, meu preço de custo foi de R$10, tá? Então aqui é só um exemplo para vocês pegarem a ideia. E se fosse isso, pessoal, olha só que bacana. A minha passagem ia custar R$459 e a passagem do dinheiro foi R$1.821. Se eu vender essa passagem a R$1.200, mesmo preço anterior, meu lucro seria de 741 por cada passagem emitida. Isso aí dá 161,44 de margem. Por quê? Porque meu preço de custo foi 459 e meu lucro foi 741. Se eu vender para 2 pessoas, um casal, já seria de lucro quase R$1.500. Agora vamos para o último hack, que seria o quê? Você oferecer benefícios exclusivos para o seu cliente. Seria o quê, por exemplo? Um atendimento muito top, né? Um roteiro que você pode entregar de forma gratuita para Jericoacoara, contatos de pessoas que fazem turismo lá em Jericoacoara, hotel, você pode vender uma hospedagem casada, por exemplo, usando o Azul Viagens, que você usa milhas do Tudo Azul. Olha os hacks que eu tô passando aqui, pessoal. Então, pelo amor de Deus, se esse vídeo tá ajudando vocês, deem um like e se inscrevam no canal. Porque se esse vídeo não tiver bastante like, eu não vou fazer mais vídeos de venda no particular. Porque a maioria das pessoas pedem esse tipo de vídeo, mas não compartilham, não engajam. Então, aqui no YouTube, eu trago vídeos que engajam. Se esse vídeo não engajar, eu não vou poder trazer mais vídeos assim, tá? Eu tô sendo bem franco com vocês. Então vocês podem vender hospedagem, vocês podem vender alguns benefícios do cartão, como por exemplo, seguro viagem, né? É um benefício extra que a pessoa vai ficar super feliz de estar ganhando, porque já pagou mais barato na passagem. E vai ter todo esse suporte, roteiro, contatos telefônicos, networking na região, hospedagens mais baratas. Olha só, contatos de boas hospedagem também, de passeios. Olha só que sensacional isso, pessoal. Então, agora sim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considera se inscrever aqui, porque somente assim o YouTube vai te avisar todos os novos vídeos que a gente trouxer em primeira mão para você ganhar mais dinheiro na internet. Meu nome é Lucas Fialho, tamo junto e vamos pra cima!